Oi, vamos para mais uma resolução do Enem e pode deixar que eu vou explicar até porque as outras alternativas estão incorretas também. Então, vamos lá. Nessa questão tem o ponto sobre viagem de avião, onde o avião ele precisa se comunicar com a torre de rádio para por questão de segurança, localização, pouso e tudo mais, por ondas de rádio que são ondas eletromagnéticas. Os celulares fazem também isso. A comunicação do celular tanto pelo chip do celular, com as operadoras, quanto o Wi-Fi, também utilizam ondas eletromagnéticas. E o grande ponto numa comunicação é você conseguir se comunicar. Por exemplo, se vai falar uma coisa, você quer que a pessoa te escute. Só que existe um fenômeno no qual, se uma onda encontrar outra, ela pode se destruir. Se você estiver nesse ponto onde as ondas elas estão se destruindo, você não consegue detectar nada. E justamente esse é o perigo que as pessoas tentam evitar no avião. Como funciona essa interferência destrutiva? Acontece o seguinte, sabe aqueles desenhos de ondas que a gente faz? Onde tem um sobe, desce, a gente tem os máximos e os mínimos. Quando o máximo de uma onda encontra o mínimo de outra onda, ocorre uma soma. Então, por exemplo, se o máximo de uma onda for 10 e o mínimo da outra onda for menos 10, o resultado disso vai ser 0. Ou seja, ocorreu uma destruição. Nesse caso, destruiu completamente, mas não precisa ser assim. Se, por exemplo, você tem um máximo de mais 10 e a outra for menos 8, o resultado fica mais 2. Aí você deve estar pensando agora, se todas as ondas dos celulares ficam emitindo isso, significa que ocorre destruição o tempo todo à nossa volta. Não necessariamente, porque pode até acontecer uma interferência aqui ou ali. Porém, a onda, depois que passa dessa interferência, ela segue normalmente. Então, a interferência ela sempre é local. O grande problema, é quando ocorre uma destruição total da onda, no qual duas ondas elas estão percorrendo o mesmo caminho. E o que acontece? Não é como se tivesse uma interferência só em um ponto. Não, ocorre uma interferência ao longo de todo o caminho dela. E aí as duas ondas, elas vão se anular completamente. Esse é o perigo. E qual é a condição para isso acontecer? Em uma onda eletromagnética, existe um tempo de máximo e mínimo, no qual a onda tem o máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, certo? É um movimento periódico. Esse tempo, ele é determinado pela frequência. E aí, se duas ondas têm a mesma frequência, elas vão ficar exatamente juntas, com o máximo e mínimo batendo sempre no mesmo lugar. Então, o máximo de uma onda sempre vai bater no mínimo da outra, e o mínimo da outra sempre vai bater no máximo dessa primeira. Então, se duas ondas tiverem a mesma frequência, os máximos e mínimos delas vão ficar sempre batendo. Dessa forma, assim, tendo a destruição total. Então, vamos lá, vamos às alternativas. Letra A. Ambas forem audíveis. Isso está errado. Primeiro que as ondas de celular e ondas de rádio nem são audíveis. Digo, as ondas eletromagnéticas do rádio, não as ondas sonoras do rádio. Mas mesmo sendo audível, não significa que vai ter interferência. Se eu estiver numa sala com duas pessoas falando, você consegue ouvir as duas e elas não estão se anulando. O som não está sumindo, não está sendo destruído. Entendeu? B. Se tiver a mesma potência. A potência determina a intensidade dessa onda, mas não significa que vai ocorrer nenhuma interferência. Então, por exemplo, a gente pode ter uma onda com uma potência 10 e uma outra onda com uma potência também de 10. Isso não significa que elas vão ter a mesma frequência. Não significa que os máximos e os mínimos de duas ondas vão bater e a interferência não acontece. E isso nos leva à letra C. C. Se as ondas tiverem a mesma frequência. Correto. Se as ondas elas tiverem a mesma frequência, ou seja, o ritmo entre os máximos e mínimos dessas ondas forem iguais, as ondas elas vão se anulando durante todo o caminho. Esse justamente é o perigo do qual a gente falou. Esse é o momento em que a interferência ocorre. Letra D, se tiver a mesma intensidade. Isso aí é basicamente a B. Ter duas ondas de mesma intensidade não significa que elas vão sofrer interferência. E a letra E, propagar-se com velocidade diferente. Nesse caso aqui, a gente tem que ficar atento que isso nem é possível. Porque a velocidade de uma onda, ela depende do meio no qual ela está. Então, por exemplo, uma onda na água, ela se propaga com uma velocidade diferente da onda no ar. Então, mas espera aí. Se as ondas elas estão em meios diferentes, como é que elas vão se interferir se elas nem estão no mesmo lugar? Bem, então é isso. Espero que tenham gostado. Se ficou com qualquer dúvida, deixa um comentário aí. E tamo junto. Valeu!